Olá, eu sou Iaponira Diniz, do blog Sapore Divino, e o tema de hoje do nosso vídeo são as taças. Como escolher a taça ideal na hora da gente beber um vinho. E, na verdade, a taça ideal, ela deve ser uma taça de cristal, uma taça fina, porque assim você sente muito mais a temperatura do vinho do que a temperatura da taça. Uma outra característica principal que diz respeito a uma taça de cristal é que ela tem uma determinada porosidade. E essa porosidade, ela ajuda na hora que a gente gira a taça, porque o líquido, ele entra em contato com essa porosidade da taça de cristal, ele quebra as moléculas do vinho e libera os aromas. Então, é exatamente por esse motivo que é a escolha da taça de cristal para degustação. E as taças de vinho, elas podem variar com relação ao tipo de vinho, se ele é branco, tinto, rosé, até mesmo um espumante. A sua estrutura também, às vezes uma taça ela é idealizada por conta de um vinho possuir mais taninos, ou então com relação ao seu grau de envelhecimento, a liberação dos seus aromas. Então são todas essas características. Atualmente existem muitas empresas que são especializadas em criar uma taça ideal para um vinho ideal. E olha que a gente tem tanto vinho aí por esse mundo, E essas taças, elas são criadas exatamente com o intuito, de levar o recipiente direto do nariz e a boca, sem contar também que da questão visual, porque a análise visual é muito importante no processo de degustação do vinho. E através da análise visual você pode identificar se você vai degustar um vinho jovem ou um vinho já mais envelhecido, e muitas das vezes você consegue também identificar um tipo de defeito no vinho só de você fazer essa análise visual. Então, mas você que está iniciando agora no mundo do vinho não deve se preocupar com a questão de comprar milhões de taças. O ideal é que você preste atenção a determinadas características. Muito importante que essa taça seja transparente, seja lisa. De forma alguma a gente deve ter, para fazer uma degustação de vinho, uma taça colorida, uma taça cheia de desenhos. Assim a gente não vai conseguir, na verdade, degustar o vinho da maneira que porque uma taça escura você não consegue identificar a cor do vinho. Se ela não é uma taça de cristal, tem essa questão da porosidade, você não consegue quebrar as moléculas do vinho e liberar todos esses aromas. Então o ideal sempre é taça transparente, de cristal, fina, de preferência limpa, que você não deixe as marcas de dedo. Uma outra coisa importante é a forma como você deve segurar a taça. Às vezes a gente está num restaurante ou então em alguma recepção, a gente vê uma determinada pessoa segurando uma taça de vinho e aí pensa assim, nossa, que snob essa pessoa. Mas tem uma razão, na verdade. Existem duas formas. E essas formas elas foram exatamente porque a taça ela tem essa haste, Tem essa haste e tem esse pé. E você pode segurar a taça de vinho ou pela haste ou então pelo pé. Essas são as duas formas que você deve segurar uma taça de vinho. Isso por quê? Primeiro, para você não esquentar o vinho. Então, nunca a gente deve segurar uma taça de vinho pelo bojo, porque isso faz com que a gente esquente o vinho. E o vinho, uma característica principal para você degustar um vinho é que ele esteja na temperatura ideal. Se você pega pelo bojo, a temperatura, você acabou esquentando o vinho. Por isso a gente tem a haste ou então o pé para segurar a taça de vinho. Isso também ajuda na hora que a gente estiver fazendo o movimento de girar, o vinho. É mais fácil quando você segura pela haste ou pelo pé.
Como eu falei, o vinho ele precisa de ar, ele precisa de oxigênio para poder liberar os seus aromas. E é exatamente o movimento de girar a taça, que também muitas vezes a gente acha snob, que faz com que a gente libere todos esses aromas. Agora vamos identificar qual é a taça ideal para um determinado tipo de vinho. Primeiro eu quero falar da taça dos vinhos brancos. Elas são, na verdade, menores do que as taças. A gente tem também que outros tipos de taça de vinho branco, elas são sempre menores que as taças de vinho tinto. E isso tem um motivo. Por quê? Porque o vinho branco, ele é sempre servido com uma temperatura mais baixa, ele é mais gelado. Então ele tem uma tendência a esquentar. Por isso a taça é menor, porque se você coloca o vinho branco numa taça maior, ele vai acabar esquentando, como você deve degustar a uma determinada temperatura, que é uma temperatura mais baixa, ela tem essa característica de ser menor que a taça do vinho tinto. Já a taça do vinho tinto, a gente tem aqui outros tipos também, ela é sempre maior que a taça do vinho branco. A gente sempre degusta, né, um vinho tinto, a temperatura é sempre mais alta do que o vinho branco, por isso essa diferença entre o tamanho das taças, a gente consegue entender melhor. Essa aqui é a taça do espumante, conhecida como flute, que a tradução seria flauta, né? Uma taça mais alongada, ela tem esse bojo que é longo, exatamente para que ele possa conservar a espuma do espumante e também faça com que as bolinhas percorram um caminho longo, né? Até chegar aqui em cima, que as bolinhas elas são chamadas de perlage. Por esse motivo, as taças de espumante elas são longas assim. E uma coisa que eu queria falar também é com questão a forma de como servir o vinho. Para os vinhos tintos, brancos, rosés, o ideal é que você enche a taça a 1/3 da proporção dela. Por quê? Porque com 1/3 você consegue fazer um movimento de girar livremente o vinho sem que transborde, que você se suje ou possa mesmo sujar alguém. Por esse motivo, sempre a 1/3, que é mais ou menos aqui, essa altura aqui assim da taça, para os vinhos brancos, tintos e rosé. Já para os vinhos espumantes, a indicação é que você use até 2/3, né? Porque as bolinhas têm que percorrer esse caminho para dar uma sensação prazerosa quando a gente faz a nossa degustação do espumante. Então esquece, é 1/3 para os vinhos normais, tintos, rosé, branco, e 2/3 para o espumante. Assim como os vinhos tintos, brancos, eles têm vários tipos de taças. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? E uma coisa que eu queria mostrar é com relação à boca. Eu prefiro essa aqui, né? Porque tem uma boca um pouco mais larga, essa é um pouco mais estreita. Isso é uma questão de preferência. O ideal é sempre que elas sejam longas, como eu falei, né, para percorrer, as bolinhas possam percorrer esse caminho para ter a questão da conservação da espuma. Essa para mim é um pouco mais cômoda, porque como eu gosto muito de sentir os aromas, né, e você consegue, na hora que você está degustando, você também consegue sentir ainda um pouco do aroma. Então é uma questão de comodidade, uma questão de gosto. O importante, como eu falei, é que elas sejam longas. E para finalizar, eu queria falar de uma taça, que ela é uma taça que ela foi idealizada para degustação de sommeliers e também dos enólogos. Ela é uma taça ISO, eu infelizmente não tenho aqui para mostrar para você, mas ela se parece um pouco com essa taça, sendo que a haste dela é um pouco menor e ela tem um bojo um pouco mais largo. Ela foi idealizada através de estudos, então ela tem toda uma medida exata para você poder sentir todas as características do vinho. Você pode degustar do vinho, passando do vinho branco até o vinho tinto e até mesmo o espumante nesse tipo de taça, porque ela consegue conservar todas as características independente do tipo de vinho que você está degustando. E os sommeliers, quando vão numa degustação, enólogo, você normalmente degusta vários vinhos, não tem como você ficar trocando de taça. Então ela foi criada exatamente com esse objetivo. A gente encontra essa taça no mercado. Eu acho que ela é uma opção para as pessoas que querem sentir
o melhor do vinho e conseguem fazer isso num único tipo de taça. Ela se chama ISO, é International Standard Organization, que ela é identificada. Mas ISO todo mundo conhece. O meu conselho, na verdade, para você que está iniciando no mundo do vinho, deixa eu botar as minhas taças aqui. Eu aconselho que você tenha uma taça para espumante, no máximo 2 taças, que seriam uma para o vinho branco e uma para o vinho tinto. Eu acho que na verdade essa é ideal. Ou então essa ideia da taça ISO também, eu acho uma coisa bem interessante. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser algumas informações um pouco mais detalhadas, eu tenho um post lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou você pode acessar www.saporedivino.com.br. Bem, não esquece de deixar o seu comentário e faça sua inscrição também no canal. Para mim é muito importante que você deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu tenho o maior prazer em responder. Ou se tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para contato@saporedivino.com.br. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!